Por que eu escolhi esse tema, Beth? Além de ser um tema que vocês me solicitam muito, lá no Instagram, principalmente, é um assunto que eu gosto muito também, e que eu vejo muitos erros, muitos problemas, muitas dificuldades sendo realizadas, e com isso, feridas que não são tratadas da forma adequada, da forma como elas deveriam ser tratadas, tá, Beth? Então, para começar, vamos definir, né, o que é ferida. Só por conta de definição, o que é uma ferida. Então, Beth, ferida nada mais é do que qualquer interrupção na continuidade da pele. Combinado? E a pele, Beth? Só por questão de anatomia, de conhecimento, eu vou te falar aqui de forma breve um pouquinho da anatomia, do que a gente precisa saber para tratar uma ferida de forma eficaz, né? Então, de forma rápida, a pele, ela possui as funções de manter a integridade do corpo, proteger contra agressões, detectar estímulos sensoriais, pressão, dor, calor, serve de barreira contra micro-organismos, exerce papel estético, regula a temperatura corporal e protege o corpo contra a desidratação. Tá? Então, esses aqui são as principais funções da pele. Então, se a gente tem uma perda de continuidade cutânea, se a gente tem uma lesão cutânea, a gente vai ter diversos problemas ali no paciente, que podem ser mais graves ou mais brandos, dependendo do quê? Do tamanho dessa ferida. Então, se eu tenho uma ferida muito grande, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente porque vai ser um paciente que não vai controlar a temperatura corpórea da forma adequada, ele vai ter problema ali no controle de bactérias, ele vai ter alterações na percepção sensorial, tá bom? E ela vai ser formada por 3 camadas, basicamente, que é a epiderme, a derme e a hipoderme, tá bom? Então, a epiderme, ela vai ser aquela camada mais externa, vai ser a camada mais externa, onde ela tem uma espessura mais grossa, tá bom? E vai depender, óbvio, da localização, da idade desse paciente, e protege o organismo, tá bom? A hipoderme, a derme, na verdade, né, vai ser aquela camada intermediária. É uma camada onde a gente tem uma vascularização e vai ser composta ali por um tecido mais resistente e fibroelástico. A hipoderme é o subcutâneo, tá bom? Então, é aquele tecido, é um tecido conjuntivo frouxo, e a gente tem artérias, veias cutâneas, e em algumas regiões a gente tem a presença do músculo cutâneo. O que é isso? Aqui na hipoderme, a gente tem um ponto importante. Por quê? A gente tem uma diferença de vascularização da pele que vai estar relacionada com a vascularização dessa hipoderme, onde a gente tem vasos musculocutâneos ou vasos cutâneos diretos. E isso daqui vai estar relacionado com o quê? Vai estar relacionado com a cicatrização, tá bom? Então, os animais, eles são conhecidos como os animais de pele solta, né? E são aqueles vasos que eles vão emergir diretamente da musculatura, de maneira que perpendicular em direção à pele. Isso daí no homem, tá? Então, eu tenho um vaso que vai sair da musculatura e de forma direta ele vai emergir até a pele. Já nos animais, eu tenho o quê? Os vasos cutâneos diretos. Eu tenho os vasos musculocutâneos. E o que é isso? Esses vasos eles vão emergir de um angiossomo. Então, eu tenho um angiossomo por onde sai a vascularização daquele tecido e vai vascularizar, irrigar, vamos lá, vai irrigar toda uma região
grande ali do tecido cutâneo, tá? E a partir disso que a gente consegue fazer retalhos, tá? Retalhos de padrão axial, que vão estar relacionados com esse angiossomo, tá bom? Então, a cicatrização e vascularização, tá bom? Então, os vasos musculocutâneos são os presentes no homem, onde temos um vaso que vai emergir da musculatura e de forma perpendicular vai chegar até a pele, tá bom? E os vasos cutâneos diretos são vasos que se originam de um angiossomo e irrigam uma grande porção cutânea. Uma grande porção cutânea. Tá, Beth? Deu para entender isso daqui? Isso daqui vai estar relacionado com o tipo de vascularização da pele. Animais de pele solta. Bom? Quando a gente fala de ferida, a gente pode tratar essa ferida de 3 maneiras, basicamente, né? Como tratar? A gente pode tratar uma ferida por primeira intenção, segunda intenção ou terceira intenção, tá? E o que isso quer dizer, Beth? Quando a gente trata uma ferida por primeira intenção, normalmente são feridas menores, tá? Feridas menores, feridas que não estão contaminadas, não estão infeccionadas, e a gente faz a limpeza e fecha essa ferida, tá bom? Então, a ferida por primeira intenção normalmente vai estar relacionada com feridas cirúrgicas, tá? Porque a gente tem toda a antisepsia realizada da maneira correta e a gente pode suturar sem problemas maiores, sem causar ali um abscesso, por exemplo. Então, as de primeira intenção, principalmente em feridas cirúrgicas, é quando realiza a síntese do ferimento para que ocorra a cicatrização. As feridas por segunda intenção são aquelas feridas onde a gente não pode suturar, contaminadas, infeccionadas, feridas por mordeduras, feridas perfurantes. São feridas que a gente não pode suturar, porque senão a gente vai estar causando problemas maiores posteriormente. A gente vai tratar por segunda intenção, ou seja, a gente vai tratar essa ferida como uma ferida aberta, tratar com pomadas e tudo mais, até que essa ferida cicatrize por si só, tá? Então, por segunda intenção, quando não pode-se realizar a síntese da ferida, por exemplo, feridas infeccionadas, feridas com muito tempo do ocorrido, feridas perfurantes, por mordedura, tá? São feridas que a gente não pode fechar, não pode realizar a síntese. Nesse caso, realiza-se a cicatrização de ferida aberta para que o próprio organismo realize a síntese, tá bom? E as de terceira intenção, Beth? As feridas de terceira intenção são aquelas feridas onde a gente inicia o tratamento como uma ferida de segunda intenção, como uma ferida aberta, ou seja, feridas muito grandes, com dimensões muito grandes, onde a gente não consegue suturar no primeiro momento. A gente vai começar o tratamento como uma ferida de segunda intenção, uma ferida aberta, e a gente vai tratar até que a gente tenha uma melhora daquele tecido, quando a gente tenha a presença de um tecido de granulação saudável, e aí a gente vai partir para técnicas de sutura posteriores, tá? Que aí a gente pode fazer uma sutura simples, né? Somente debridar os bordos e fechar, ou a gente pode fazer abrir mão de utilizar retalhos e enxertos para fazer essa síntese, tá? Então, por terceira intenção, quando inicia-se o tratamento como ferida aberta, até que se tenha
um tecido de granulação saudável, onde podemos realizar a síntese de maneira mais saudável, digamos assim, utilizando normalmente enxertos ou retalhos. Deixa eu ver aqui. No caso de decência de sutura, também tratamos por segunda intenção? No caso de decência de sutura, vai depender muito, tá? Se o proprietário levou para o atendimento ali de forma rápida, ele viu que os pontos abriram, a ferida tá limpinha, não tá com infecção, secreção, nada disso, ok, a gente pode realizar a limpeza e realizar a síntese novamente, tá? Debridar os bordos e fechar novamente essa ferida para tratar por primeira intenção. Mas se a gente já tem ali uma ferida mais antiga, onde a gente não consegue, já está infeccionada, o proprietário demorou muito para levar para o atendimento, aí sim, o ideal é que a gente trate como uma ferida por segunda intenção, tá? E aí a gente vai abrir mão, vai passar a utilizar pomadas cicatrizantes para realizar para que a síntese ocorra da maneira correta, tá? Então, no caso de decência de sutura, a gente pode realizar a síntese por primeira intenção, a cicatrização, né? Por primeira intenção ou por segunda intenção. Vai depender realmente de como está o estado geral da ferida. Em caso de brigas ou atropelamento em que teve difusão grande da pele, sutura. Laila, casos de briga, mordidas, feridas contaminadas, perfurantes, a gente não pode suturar, tá? A gente não pode fechar por completo aquela ferida. Por quê? Vai estar criando ali um ambiente extremamente propício para o desenvolvimento de bactérias anaeróbias, tá? Então, a gente vai ter a formação de um grande abscesso ali posteriormente com o tempo. Se a opção for fechar, tem que ser colocado um dreno, tá? Ou então fazer o que eu gosto muito de fazer, que é dar somente alguns pontos de aproximação para direcionar essa cicatrização. Então, vai dar, por exemplo, uns 2, 3 pontos para direcionar essa cicatrização, facilitar que a cicatrização ocorra, mas vão ter espaços entre os pontos que vão permitir a drenagem de secreção, tá? Então, não vai ter o ente totalmente fechado, que vai estar favorecendo o crescimento bacteriano, tá? E se eu tenho uma divulsão muito grande de tecido, de pele, a gente pode utilizar pontos de aproximação no subcutâneo, alguns só, tá? E o que eu mais gosto, que são as bandagens compressivas, tá? Então, faz o tratamento inicial da ferida, passa uma bandagem compressiva e faz o tratamento normal por primeira não, né? Mas por segunda intenção normalmente, faz alguns pontos que sejam necessários ali para auxiliar no direcionamento da cicatrização, tá? Mas quando a gente tem uma divulsão muito grande de tecido subcutâneo, gosto de fazer essas bandagens compressivas, tá? Auxiliam a diminuir o espaço morto, evitando o acúmulo de seroma, de pus, de secreção ali no subcutâneo, tá bom? Decência com tecido necrótico, friável. Devemos remover o tecido e, a partir de então, optar por cicatrização segunda intenção ou até mesmo enxertos após a ferida ficar limpa. Se a gente tem um tecido já necrótico, friável, a gente tem que fazer o tratamento inicial da ferida. Ou seja, sedar esse paciente vai ser necessário, tá? Fazer a lavagem com a escovinha de antisepsia para fazer um debridamento químico, um debridamento mecânico, cortar mesmo com a tesoura, com uma lâmina, a parte que está necrosada, a parte que está friável, tirar toda essa parte que está morta da ferida. E aí o ideal é deixar cicatrizar por segunda intenção com a utilização de pomadas antibióticas, pomada... No começo, a gente pode utilizar uma pomada que faça debridamento químico, tá? Que vai auxiliar a terminar de tirar tecido necrótico que esteja ali presente. E a gente, dependendo do tamanho da ferida, caso a gente perceba que ela vai demorar muito tempo para fechar, a gente pode partir para a terceira intenção, que aí, depois que a gente tem um tecido de granulação saudável, utilizar ou o debridamento das bordas e fechar como uma ferida simples, ou utilizar enxertos ou retalhos, tá? A gente pode fazer essas duas opções, mas é importante fazer uma boa limpeza no início, tá bom? E a limpeza pode ser quantas vezes ao dia? Isso daí vai depender do tipo de pomada que você está utilizando, tá? A quantidade de vezes que você vai trocar o seu curativo vai depender
da base, do princípio ativo que você está usando. Sempre respeitar o tempo de ação de cada medicamento, tá? Tem pomadas que exigem troca a cada 8 horas, outras a cada 12. Se a gente utilizar, por exemplo, açúcar ou mel, a gente tem que trocar a cada 2, 4 horas, tá bom? Então, isso daí vai variar muito do tipo de produto que você está usando naquela ferida, tá? Então, a principal complicação, ela vai ser a infecção. Ela vai estar relacionada em alguns fatores, tá? Podem estar relacionadas com o manejo inadequado da ferida, não utilização de material limpo, não realizar... Aqui vai estar aqui junto, vou botar em outro tópico não. O manejo inadequado da ferida, eu vou estar relacionado com o quê? Com não realização de tricotomia, não realização de limpeza profunda, não realização de curativos próprios, tá? E a utilização não utilização de material limpo, ou seja, após limpar a ferida, a gente tem que trocar a luva e o material que foi usado, tá? Compressa, ou tesoura, pinça, troca por um material limpo, tá, Vete? São alguns pontos que podem levar à infecção de uma ferida. Outra questão, muitas vezes os sintomas dessas infecções, eles podem estar relacionados e confundidos com os sintomas da fase inflamatória, tá, Vete? Lembrar que animais imunossuprimidos, eles não apresentam sintomas clássicos da inflamação, tá bom? Então, se eu tenho uma ferida infeccionada, o que eu vou ter? Então, a ferida infeccionada, ela vai prolongar a fase inflamatória, retarda a síntese de colágeno, impede a epitelização e aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias, tá? Ferida infeccionada, o que acontece? Prolonga-se a fase inflamatória da cicatrização, impede a síntese de colágeno, na verdade, retarda a síntese de colágeno e impede a epitelização, aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias. Tá, então, Vete, muito cuidado com o manejo, né, dessa ferida e do material que você está usando, tá bom? Para que a gente tenha uma cicatrização boa e não infeccione essa ferida, tá bom? E muitas vezes uma ferida o único sintoma de infecção, às vezes, é uma ferida que não cicatriza, tá? Então, aquelas feridas que estão estagnadas, que pararam ali num certo ponto e não evoluem por nada, elas podem estar contaminadas. E não adianta você mudar produto, você fazer o que for, que ela não vai fechar, tá? O ideal, nesse caso, é você fazer uma cultura para ver qual tipo de bactéria a gente tem se desenvolvendo ali, tá, Vete? Então, tomar muito cuidado com isso. O manejo adequado da ferida é essencial para a gente ter um bom desenvolvimento ali dessa ferida, tá, Vete? E o que acontece? Muitas vezes essa infecção ali, como um único sintoma de uma ferida que não cicatriza, está relacionada com as metaloproteinases. O que é isso, Janaína? Tá doida? Então, Vete, as metaloproteinases, elas têm ação na primeira fase da cicatrização, que vai ser a fase inflamatória, tá? Elas vão atuar como? Na quebra do colágeno. Então, essas metaloproteinases, elas promovem a quebra do colágeno e a sua deposição na ferida. Isso na primeira fase da cicatrização. Então, no primeiro momento, essa ação delas é muito boa, porque a gente vai estar tendo ali depósito de colágeno, tá? Mas quando essa ferida, essa ação, ela se prolonga por muito tempo, eu tenho uma ferida que ela vai ficar estagnada na fase inflamatória. E com isso ela se torna crônica, tá bom? E quando ela se torna crônica, eu tenho o quê? Eu tenho a deposição de micro-organismos. Com a deposição de micro-organismos, essa ferida, ela se torna
como é que eu vou te falar? Eu tenho um ciclo tóxico. Então, eu tenho bactérias que vão estar produzindo e estimulando a formação de metaloproteinases. E então, essa ferida ela vai estagnar, tá? Ela vai parar na fase inflamatória e não vai continuar. Então, ela vai permanecer ali infeccionada, parada, estagnada num ponto, mas sem sinais de infecção, tá bom? Então, as metaloproteinases, o que elas são? Elas atuam quebrando o colágeno e realizando a sua deposição na ferida, o que é benéfico nos primeiros dias, tá? Quando se tem sua ação por longos períodos, se torna prejudicial e a ferida permanece estagnada na fase inflamatória. Com isso, ocorre um ciclo tóxico, onde temos a ação de bactérias que vão formar essas metaloproteinases, aumentando assim a quebra de colágeno e estagnando a ferida na fase inflamatória, tá? Tendo, assim, uma ferida contaminada, mas que não parece estar contaminada. Nesses casos de feridas estagnadas, podemos entrar com tratamento por via oral concomitante ao tratamento tópico? Pode sim, tá? Pode sim, na verdade, em feridas graves, eu sempre entro com um antibiótico oral também, tá bom? Dependendo da ferida, vai variar qual antibiótico eu uso, tá bom? Então, Beth, isso daqui são as metaloproteinases, tá bom? E como é que isso acontece, né? Normalmente, vai acontecer quando a gente usa antissépticos com a clorexidine, tá? Ela tem uma ação citotóxica um pouco, eu gosto muito da clorexidine, mas ela tem uma ação citotóxica, mas num primeiro momento ela é boa, tá? Porém, se a gente continuar utilizando por um longo período, ela vai fazer com que ocorra essa ação das metaloproteinases, tá? Então, ocorre devido à ação de antissépticos, como o clorexidine, tá? Que é extremamente favorável no início do tratamento, tá? Para aquela limpeza inicial ali mais agressiva, porém depois a gente tem que substituir por um outro produto. Porém, se eu uso a longo prazo, estimula essa produção. Qual o antibiótico mais utilizado? Ô, Felipe, isso daí depende, tá? Depende do grau de infecção da ferida, quanto tempo eu tenho essa ferida, se está muito contaminada, se já tem pus, se é uma ferida limpa, tá bom? De como foi a causa da ferida, isso daí varia muito, tá? Como proceder com ferida no focinho? Assim, ferida no focinho, a gente não vai poder colocar o animal ali na pia e esfregar com a escovinha de antisepsia, né? Senão a gente vai estar fazendo com que, por exemplo, ele acabe ingerindo essa água, né? Então, é uma limpeza mais menos tão agressiva, né? A gente não vai colocar o animal embaixo da pia, por exemplo, mas bota ali numa gaze para esse debridamento mecânico, ele tem que ser feito, tá? Bota o degermante ali numa gaze, esfrega na região, limpa bem, sempre sedado, tá? Sempre fazer com o animal sedado, tá bom? Todas a base de clorexidine, então você também não indica. Veja um bom resultado com a pomada Furanil, que é a base de clorexidine. Laís, eu não gosto muito do Furanil, não. Confesso que eu não uso, tá? Eu gosto do clorexidine no mertiolate, tá? Só que eu uso mais para ferida mais simples, tá? Tipo, ferida cirúrgica, eu passo a clorexidine. Ferida que tem como a gente fazer uma síntese por primeira intenção, eu acabo prescrevendo clorexidine também, tá? Mas no mertiolate, Furanil, confesso que eu nunca usei, não prescrevi, não. Sulfadiazina de prata. Carolina, eu adoro a sulfadiazina de prata, tá? Porque eu acho que ela tem um custo-benefício muito bom, tá? É uma pomada barata, que pode ser usada, assim, em gato não é muito bom, né, por causa da prata, mas ela tem
Show. Ela tem uma ação muito boa, eu acho que ela cicatriza bem, ela tem ação antibiótica, ação cicatrizante, então eu acabo utilizando ela bastante, tá? É isso aí, Nogueira. Só em gato que não é muito bom utilizar por conta da prata que é tóxica. E em cachorro também é bom a gente ter cautela e não utilizar ela, por exemplo, mais do que 4 vezes ao dia. Por quê? Por conta da prata também, ela pode levar uma hepatotoxicidade, tá? Mas normalmente eu prescrevo 2 vezes ao dia e tranquilo, tá? Eu vejo um resultado muito bom e tem um custo barato, então eu costumo usar bastante a sulfogessina de prata. Então, Vete, um ponto importante aqui, antes de avaliar a ferida, verificar o paciente como um todo, tá? Vou deixar essa parte aqui em vermelho. Por quê? O que acontece? Feridas mais graves, a gente acaba recebendo de pacientes o quê? Pacientes atropelados, pacientes que sofreram quedas, de acidentes mais graves, tá? Então, antes da gente pensar em avaliar a ferida, avaliar o animal como um todo, tá? Realizar o ABCD do trauma, ver se tem outras lesões mais graves. Então, avaliar essa ferida, avaliar o animal como um todo, tá? Fazer o ABCD do trauma, estabilizar o paciente, fazer uma boa anamnese para saber a origem da ferida, como é que foi o trauma, e aí depois você vai tratar aquela ferida. A não ser que tenha uma hemorragia muito grande vindo daquela ferida, você vai fazer a hemostasia do vaso que estiver sangrando ali no momento, mas o protocolo inicial é realizar a manutenção da vida, tá? Então, primeiro você vai avaliar o paciente como um todo e depois você vai pensar na ferida, tá bom? Combinado? A ferida, ela entra como última coisa nesses casos, tá bom? Então, nada de tratar a ferida e esquecer o resto do paciente. Então, Vete, eu não vou colocar imagens aqui nessa aula de hoje, porque imagens de feridas são imagens muito chocantes, digamos assim, né? Principalmente as que eu tenho. Então, eu acho que o último vídeo de obstrução, o YouTube bloqueou por conta disso, por conta das imagens de obstrução intestinal que eu mostrei. Então, eu acho que por conta dessas imagens teve esse bloqueio do vídeo. Então, eu não vou colocar essas imagens aqui para a gente não correr risco do YouTube bloquear novamente, tá bom? Mas, então, eu vou passar aqui para vocês o quê? O tratamento inicial de uma ferida grave. Como é que vocês têm que tratar essa ferida grave? Quando a gente recebe uma ferida grave, o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, avaliar o paciente como um todo, como eu falei. E aí, a gente vai realizar o quê? Sedação do paciente, tá? Sedação. Sempre realizar a sedação do paciente, Beth. Depois disso, a gente vai fazer uma tricotomia ampla dessa região, tá? Não é uma tricotomia só ao redor ali da ferida, não, tá? Se for uma ferida no membro, por exemplo, você vai fazer a tricotomia ali de toda aquela região, tá bom, Beth? Não só ao redor da ferida. Se for na cauda, você vai fazer a tricotomia ao redor de toda a cauda, tá bom? Então, é tricotomia ampla de verdade. Por quê? Porque o pelo, ele promove uma contaminação. Eu tenho bactérias ali que vão atrapalhar a cicatrização se eu não fizer a tricotomia, tá? Eu vou ter um ambiente contaminado, um ambiente infeccionado, tá? Então, o primeiro passo é a tricotomia ampla da região afetada, tá? Isso aqui é muito importante. Depois disso, você vai fazer o debridamento mecânico. Como é que você vai fazer esse debridamento mecânico, Beth? Você vai literalmente colocar o paciente embaixo da pia do consultório, tá bom? Pede para o auxiliar segurar, bota aquela região que está com ferimento embaixo da pia do consultório, lava em água corrente, tá? Água corrente mesmo. Pega a escovinha de antisepsia, eu gosto de dar com clorexidine. O povidine, ele é mais citotóxico, tá? Então, ele causa mais lesão na célula. Então, eu prefiro o clorexidine, tá? Usa a escovinha de antisepsia na parte das cerdas mesmo, tá? Na parte da escova, não a parte da esponja. Porque a gente quer tirar todas as sujidades ali daquela região. Então, você vai esfregar com vontade ali para remover todas as sujidades, todo o tecido necrótico que tiver, tá? Se precisar, tira depois com a tesoura, tecido necrótico, reaviva essas bordas, faz sangrar, tá? Sangue é vida, tá bom?
Então, debridamento mecânico, lavagem em água corrente, esfregar com escovinha de antisepsia, tá bom, Beth? Depois você vai fazer uma lavagem com solução fisiológica, tá bom? Então, você vai pegar o frasco de soro fisiológico e vai jogar em toda aquela ferida, tá? Importante, nesse momento, você deve trocar suas luvas e material utilizado, tá bom? Por quê? Porque você está passando ali de uma ferida, de manipular uma ferida suja e passando a manipular uma ferida limpa. Tá? Então, o seu material, a sua luva também deve estar limpa, tá bom, Vete? Isso aqui é extremamente importante. Lava com solução fisiológica e aí você vai verificar aquela ferida agora limpa, sem infecção, sem sujidade, sem tecido necrótico. Você vai avaliar se você consegue realizar uma síntese, se você consegue fechar aquela ferida, se é melhor fazer um tratamento por segunda intenção, se dá para iniciar o tratamento com segunda intenção e depois alterar e fazer um retalho, fazer um enxerto, tratando como ferida por terceira intenção, tá bom? Então, aqui você vai avaliar a ferida e verificar o melhor tipo de tratamento para ela, tá bom? Importante. Feridas profundas, ou seja, por pérfuro cortantes, não devem ser suturadas, tá bom? Vou botar aqui em vermelho para vocês verem que é importante. Ferida profunda, ou seja, por pérfuro cortante, não deve ser feita sutura. Esses aqui são... se for uma ferida por miíase, casos de miíase, realizar a remoção do máximo de larvas possível, tá bom? Se não der para remover todas as larvas, passa o capistar para remover o resto. Importante aqui, ó, que meu roteiro me lembrou, trocar, né, as luvas e o material e utilizar, nesse momento, material estéreo, tá? Luva estéreo, kit de sutura básico estéreo, tá? Uma tesoura, um bisturi, um porta-agulha para dar alguns pontos, caso seja necessário, tá bom? Vou anotar aqui o porquê que não devemos suturar feridas perfurocortantes, feridas profundas, né? Pois cria-se um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento bacteriano, principalmente de bactérias anaeróbias, e com isso pode-se desenvolver um grande abscesso na região, tá? Isso aqui, Vete, é muito real, tá? Esses dias eu postei um caso de ferida por mordedura nos stories do Instagram e 2 ou 3 seguidores vieram comentar comigo sobre terem suturado uma ferida. Uma ela não teve retorno do paciente e o outro teve retorno e ele achou que o abscesso que formou foi por manejo inadequado do proprietário. Mas não, foi porque foi feita uma sutura quando não deveria ter sido feita, tá? Laís, quando for necessário dar alguns pontos de aproximação, é necessário submeter o animal à anestesia? Laís, sedação, tá? Sedação, até porque o animal ele precisa estar sedado para a gente realizar a limpeza desse ferimento, tá? Eu preciso de um paciente sedado, porque imagina, eu passar, em humano eles fazem isso na raça, tá? Você vai chegar lá com uma ferida grave, essas feridas de moto, acidente de moto, com exposição óssea e tudo mais, eles vão esfregar com escovinha com você acordado lá. Não adianta fazer bloqueio local, porque a gente sabe que o bloqueio local ele não pega em região inflamada, né? Então, não vai pegar. E esse debridamento mecânico é feito ali na raça, tá? Mas eles estão lidando com pessoas, né, que vão pensar e vão saber que aquilo ali está sendo útil.
E imagina você fazer isso num cachorro ou num gato, ele vai querer te matar, né? Então, isso daí tudo tem que ser feito com animal sedado, tá bom? Desde a tricotomia até os pontos que forem necessários para aproximação, tá bom? Sempre sedado e com uma boa analgesia. E a partir daqui, Vete, depois de realizar todos esses passos, você vai fazer o quê? Curativo, tá? Você vai fazer o curativo e bandagem. E aí vai depender do quê? Da localização, do tipo de pomada que usar, da região que está essa ferida, do tamanho dessa ferida, tá bom? É isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Sobre feridas, os principais pontos ali para a gente tratar uma ferida bem tratada, né, de forma eficaz, são principalmente esses aqui, de como tratar uma ferida grave, né? Sedação, tricotomia ampla, debridamento mecânico. A gente pode utilizar o debridamento químico também, tá, Vete? Debridamento químico. Em casos onde ainda permanecerem sujidades, tá? E para isso a gente usa pomadas, tá? A principal que eu vejo é a colagenase e eu percebo as pessoas utilizando a colagenase de forma errada, tá? A colagenase, ela tem como função promover a quebra do colágeno. Então, ela é muito útil no começo, ela faz o debridamento mecânico, químico ali no começo da cicatrização. Porém, se eu utilizar ela por muito tempo, o organismo vai estar produzindo colágeno e ela vai estar quebrando, tá? Então, ela vai mais atrapalhar do que ajudar. A ferida vai cicatrizar? Vai. Já falei isso para muitos médicos, mas fecha, mesmo assim. Então, mas ela vai demorar muito mais do que se você estivesse utilizando uma pomada adequada para a fase da cicatrização que a ferida se encontra, tá bom? Mas, então, debridamento químico. Um outro ponto aqui, Svete, que eu falei que eu ia comentar, eu me lembrei agora, que é sobre os tipos de pomadas. Me perguntaram lá nos stories sobre a utilização do açúcar, o que eu acho. Eu acho que eu já vi muita gente utilizar, dá certo, tá? Funciona. Só que a gente tem que lembrar que o açúcar, ele é um meio de cultura, tá, Vete? Ele tem uma boa ação cicatrizante, mas é um meio de cultura. Então, o curativo tem que ser trocado ali a cada 4 horas, tá? Então, é uma manipulação muito grande no tecido. Eu vejo vetes que fazem a utilização do açúcar misturado com uma pomada, mas só fazem a troca a cada horas, 12 horas, 24 horas, tá? E isso é extremamente perigoso, porque é um meio de cultura, tá? Então, lembrar que é um meio de cultura e pode ocorrer o crescimento bacteriano, tá bom? E é por isso que eu não indico essas açúcar, mel, tá? Exige trocas constantes de curativo, tá bom? O outro ponto que me perguntaram lá nos stories, eu falei que eu ia abordar aqui, é o PHMB. O PHMB é meu queridinho, né? É o que eu adoro. É normal o acúmulo de pus na ferida após ter começado o tratamento? Depende, Débora. Se você fez uma boa limpeza, um bom debridamento mecânico, uma boa tricotomia, todos esses passos da forma correta, não é esperado acúmulo de pus, não, tá? Mas se é uma ferida que já estava muito contaminada quando você tratou, pode ser que ocorra, tá? Mas não tende a ser comum se você fez todo o tratamento correto e se o tutor está fazendo o tratamento correto na parte dele também em casa, tá bom? Se ele está debridando, se ele está fazendo a limpeza, tá bom? Então, normalmente, se tudo está indo certinho, tanto o tratamento inicial quanto o acompanhamento do tutor, não é normal que se tenha acúmulo de pus, não, tá bom? Doutora Janaína, tudo bem? Pode dar uma pincelada em pomadas para utilização? Então, Bruna, eu falei aqui do açúcar e do mel, né, que não são pomadas que eu gosto. Comentei sobre a colagenase, tá? A sulfadiazina de prata eu gosto, ela tem uma ação boa ela tem ação antibiótica, ação cicatrizante e tem um ótimo custo-benefício, tá bom?
E o PHMB, que é o meu queridinho, tá? Ele é um antisséptico da mesma família da clorexidine. E por que os antissépticos eles acabam sendo melhores no tratamento do que pomadas cicatrizantes? Os antissépticos não causam resistência bacteriana. Eles possuem ação contra bactérias, vírus e fungos que estejam na ferida, tá bom? E no caso do PHMB, permite a troca de curativos com um tempo mais espaçado, tá? Um outro ponto é o pH da ferida. O PHMB, ele mantém o pH da ferida ácido. E o que isso quer dizer? Quando eu tenho um pH ácido, é o ideal. Então, o PHMB, ele mantém a ferida com pH ácido. E o pH ácido é o pH mais próximo ali do pH ideal dessa ferida. Então, a cicatrização, ela ocorre mais fácil. Por quê? No pH alcalino ocorre o crescimento das bactérias que produzem as metaloproteinases, tá bom? Então, se eu uso um produto que mantém a ferida com pH alcalino, eu vou ter mais produção de metaloproteinases, então eu tenho uma ferida que pode estagnar, tá? Ela pode permanecer na fase inflamatória por mais tempo. Principais vantagens do PHMB, Vete. Principais vantagens que, para mim, a utilização em feridas graves dele é essencial, porque o que eu comentei aqui em cima, né, de permitir a troca de curativos com um tempo mais espaçado, ou seja, no início do meu tratamento de feridas, eu posso estar trocando curativo a cada 24 horas. Por quê? Porque eu vou estar tendo muita secreção, muita produção de secreção por conta da cicatrização mesmo, tá? Então, eu tenho que trocar a cada 24 horas. Mas o PHMB, ele me permite trocas de até 72 horas. Então, conforme essa ferida ela vai evoluindo, eu vou aumentando a troca de curativo, tá bom? Espaçando essa troca de curativo. E quando chega num certo ponto, eu vou trocar a cada 72 horas, tá bom? E nas primeiras trocas de curativo, você já vê uma melhora, assim, absurda na sua ferida, tá? Na primeira e na segunda troca, você já vê uma melhora muito grande na sua ferida. Justamente porque ele mantém um ambiente com um pH ideal para que ocorra a cicatrização, certo? Tá? Usar pomada sem um curativo, a eficácia não acaba sendo menor? Com certeza. Com certeza. Quando a gente passa uma pomada e não fecha um curativo, ela tende a sair com mais facilidade, né? Ela não permanece no local pelo tempo certo. Então, a eficácia acaba sendo menor, sim, tá? Então, as principais vantagens do PHMB é permitir a troca de curativos com o tempo mais passado. Por quê? Porque cada vez que a gente troca um curativo, Vete, é dor para o paciente, é trauma na ferida, porque a gase, ela adere na ferida. Então, a gente tem que tirar com muito cuidado, jogar a solução fisiológica, e tirando com cuidado essa gase para não lesionar o tecido novo de granulação que está sendo formado, tá? Trocas constantes atrapalham a formação de tecidos de granulação, tá bom? Feridas com predisposição à infecção, como mordeduras, podem ter curativo? Pode, Gi, pode sim. Você não pode fechar a ferida, suturar a ferida, tá? Mas o curativo não tem problema. Você vai tratar essa ferida como uma ferida aberta. Mas não tem problema você fazer o curativo, não. Você só não pode suturar. Então, e manter o pH ácido, né? pH ácido. E é por isso, Vete, que eu amo o PHMB, tá bom? Patas, assim, onde a gente atendeu e que seriam indicadas a amputação, a gente conseguiu tratar e não necessitar mais dessa amputação, tá bom? Então, para feridas por mordedura, ela é ótima também. O PHMB é ótimo também, tá? Porque ele faz uma boa ação ali e, nossa, a gente consegue dar mais pontos do que poderia dar
E não desenvolve abscesso, tá? Óbvio que senão vai fechar tudo, tá? Mas feridas muito grandes a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, o PHMB é meu queridinho, tá bom?